Então nós vamos pegar, complementando aquilo que a gente viu na outra vez. A gente viu a virtude da castidade, vamos ver uma virtude que é parente dela, que é a virtude da temperança, né? Que às vezes pode parecer uma das menores das virtudes, mas eu acho que hoje ela se torna uma virtude fundamental. Então, não sei se vocês viram os dois crimes que aconteceram do menino que matou o pai, a mãe e a irmã por causa do celular. E no Rio de Janeiro, o menino que matou o pai e a mãe porque eles proibiram o menino de faltar à escola, né? Então, dois casos parecidos e que é o quê? É exatamente a base da virtude da temperança. Porque me tolheu um prazer, aí o seu. Então, esses dois mostram o exemplo de quando o limite não é colocado. Porque a temperança vem essa coisa do prazer, né? Que é o tema que nós vamos falar, quer dizer, e quando você não dá limite nisso, a coisa se torna perigosa. E aí a gente pode ver o tamanho da consequência que isso pode acontecer. O exemplo maior disso, que é o que a carta de João vai pegar, né? A serpente, Gênesis 3, era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha como que a serpente faz, ela joga para todas, não foi todas, mas o que? Qual é o objetivo aqui? A imagem de Deus. Tá vendo, ó, como Deus quer colocar limite total para vocês, como Ele quer tirar a vida de vocês, olha como Ele quer fazer, né? Tanto que esse menino, ele fala que ele odeia os pais mesmo e não se arrepende do que fez, para ver o tamanho como isso vai tentando ser construído na cabeça da pessoa. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente então disse à mulher, não morrereis, quer dizer, é aquela coisa da tentação de falar a mentira, ou pior ainda, a meia-verdade, porque você falando a meia-verdade, você vai chegar ali e não vai falar o todo, né? E aí, com aparência de verdade, a pessoa cai. Mas Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão, vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite, formosa à vista, e que essa árvore era desejável de adquirir discernimento. Então, apetite, prazer, tá? Formosa à vista, beleza, prazer, beleza e conhecimento. Então, esse prazer, beleza e conhecimento aí a gente pode lidar com o poder, é o que cativa o ser humano para se perder ali, tá? Então, a virtude da temperança, que São João vai trabalhar isso na sua carta, né? Que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Que é isso daqui, né? Então, nós devemos trabalhar nossos desejos e é essa a razão da virtude da temperança. A gente liga a temperança só com gula. A temperança não é só a gula. A temperança é todo e qualquer prazer. Todo e qualquer prazer. No 1809, do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer: a temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres, de todos eles, e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados.
Que é uma palavra-chave para pensar temperança, é equilíbrio. Que a imagem para a temperança é a balança. Se você for pesquisar na internet, coloca lá a virtude da temperança, vai sair mulheres sempre com água para lá e para cá, sempre com balança na mão. Então é a virtude do equilíbrio. E se nós estamos no nosso carisma do louvor de Deus, é impossível louvar Deus no desequilíbrio. Então em médio virtus, no meio está a virtude. Então esse trabalhar para que a gente tenha equilíbrio na própria vida. Se a gente falou da virtude da castidade, antes da castidade tem que vir temperança. Então se a pessoa não tem temperança no restante da vida dela, ela não vai ter com relação ao prazer sexual. Então vamos dar exemplo, quer dizer, esse menino, o prazer do celular, querendo ou não, o prazer de redes sociais. Isso quer dizer o quê? Falta de equilíbrio no lidar com isso, né? Então tem em assistir algo ou em ver algo, e não é só pornografia, nada disso. A pessoa que fica, por exemplo, agora a série, eu fico 24 horas assistindo série. Então aí também a pessoa vai se perdendo. Então aí a gula, uso de droga, seja lá o que for, bebida, tudo aquilo que é procura do prazer pelo prazer, sem o prazer ser meio para viver, se torna aí razão de entorpecimento e de pecado, tá? O que a virtude da temperança assegura? O domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos no limite da honestidade. E qual é o limite da honestidade do desejo? É aquilo que já falamos outra vez, a gente não vive para comer, mas come para viver. Então, se você pega a partir da gula, que é o menorzinho dos pecados, você vai poder estender para todos. Você vai poder estender para todos. Então, essa honestidade é o equilíbrio da vida. Quando algo a procura, ela vai me corroendo e vai me fazendo anular todas as áreas da vida em torno daquele prazer, eu estou com problema. Quando eu transformo o fim, o meio em fim, eu estou com problema. Então aí eu preciso buscar a virtude da temperança para ter um reequilíbrio na minha vida. Isso daí vai ser o tempo inteiro, a vida inteira isso, né? A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. Então ela é senhora do processo e não o processo é senhor da pessoa. Então aí ela consegue conduzir a própria vida, tá? Então nós precisamos passar por toda a vida e ver se nós não estamos colocando coisas, prazeres acima daquilo que é para ser vivido. Tanquerê, no número 1099, vai dizer: a temperança faz-nos usar do prazer para um fim honesto e sobrenatural. Voltando ao menor pecado aí, que é a gula, né? Deus criou o prazer para comer. Se o ser humano não fosse atraído por comer, ele poderia morrer simplesmente de fome. Então, o prazer da comida, do paladar, que é unido ao olfato, ele foi criado por Deus. Então é isso que Tanqueray vai dizer: esse prazer para um fim, primeiro honesto, que é se alimentar. E por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para servir as pessoas, tá? Até para pensar, porque o maior consumidor de carboidrato no corpo é o cérebro. Então ele tem que ser um fim honesto, que seja lícito, e é lícito. Então nada impede de você
não, eu vou tirar todo o gosto da comida para me mortificar. Não, faz parte disso. E a alegria da mesa que a gente viu no fim das leituras do livro do Eclesiastes, ele faz parte da alegria humana. Então isso seria um fim honesto, porém sobrenatural. Sobrenatural é o quê? Tem que apontar para a mesa do reino. Então tem que apontar para que eu possa servir as pessoas. O prazer da mesa, ele tem que estar em torno da convivência, por exemplo, que é outra coisa que o livro do Eclesiastes vai dizer, né? Então o entorno da mesa faz parte do processo, e aí o prazer vai entrar nisso, tá? Não entrar naquilo que eram os vomitórios, que era aquilo que os romanos faziam. Grandes cônjuges se vomitava para poder comer de novo. Então aí acabou a convivência, acabou o serviço, acabou tudo. Eu estou em torno exclusivamente do prazer, tá? O requinte também, a busca do requinte o tempo todo, também a gente pode cair nisso, que aí vira uma idolatria do prazer da alimentação, que também é errado. Eu vou sacrificar minha vida inteira em torno disso, né? O filme que o Papa Francisco gosta, que é a Festa de Babette, ela vai trazer o prazer da comida, gasta o seu dinheiro com isso, mas a finalidade é trazer amizade entre as pessoas. Por isso que é bonito o filme, né? E por isso mesmo lhe modera o uso segundo as prescrições da razão e da fé. Então fé e razão tem que estar unida aí, não só a razão, mas a fé também, e não só a fé, a razão junto, tá? E precisamente porque o prazer é atraente e nos arrasta facilmente para além dos justos limites, a temperança leva-nos à mortificação. Assim mesmo em certas coisas permitidas, a fim de assegurar o império da razão sobre a paixão. Então, às vezes, a gente até recusa algo que seria lícito para a gente poder aprender um certo autodomínio, né? Então, é um processo em que eu vou trabalhando uma verdadeira mortificação. Não é tolher por tolher, é tolher em vista de um objetivo. Aí sim. A passagem bíblica que mais define o que é a temperança é Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30. Não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites. No grego, piso ton epitumion, quer dizer, joga para trás a epitumia, que é o que nós vamos ver agora. A palavra grega para concupiscência, porque a palavra latina que é concupiscência é meio complicadinha, né? Que é cupe aí, que vem de cupido, que é desejo. Mas epi no grego é acima, tumia é desejo. Então, desejo acima de todo desejo. Então, é a pessoa que vive em função disso. O que o Eclesiástico vai dizer? Escuta, coloca isso para trás. Coloca isso para trás. Quer dizer, o prazer não pode ser o guia da tua vida. Ele não pode ser o guia da tua vida. Porque se o prazer for o guia da tua vida, você vai se perder. Você vai se perder. E aí as más inclinações e refreia então os teus apetites. Esse refrear apetite é o que a gente chama de mortificação, que é um processo pelo qual nós verdadeiramente colocamos a coisa no seu devido lugar e a gente coloca um freio nisso, tá? Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos, põe eles para trás, né? Então essa palavra ela é muitas vezes trabalhada no Novo Testamento. Em Romanos 6,12
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que não obedeçais às vossas paixões. Então, essas paixões é epitomia, esses desejos todos. Então, a gente não pode, é como se fosse cavalos conduzindo uma carruagem. Se você deixar sem rédea, você vai se perder. Você vai simplesmente se perder. Então, esse autocontrole, esse autodomínio, repito, não é só nas grandes coisas da vida, começa nas pequenas coisas da vida. E aí, o que a igreja vai prescrever de jejum e abstinência? Então, funciona dessa maneira de mortificação, de eu ver aquilo que é necessário para que eu possa equalizar a minha vida. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz. 2 Timóteo 2:22. É perigoso a gente pensar que a gente vai tirar açúcar de um líquido colocando sal. Tem pessoas que raciocinam dessa maneira e é um raciocínio perigoso. Eu já dou esmola aos pobres, então eu tenho direito a certos prazeres. Esse tipo de pensar não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa caridosa, então eu tenho direito. Se a gente for raciocinando dessa forma, o que vai acontecendo? Você pode fazer o bem, você pode continuar fazendo o bem, só que isso daqui, esse desejo crescendo, ele vai tomando posse como erva daninha de um jardim e ele vai matar o bem. É assim que funciona, tá? E como já dissemos, a primeira coisa que vai tirar é a prudência. Daqui a pouco, aquela caridade que você está fazendo é para ter prazer em cima de algo. É para ter prazer em cima de algo. Então é como lá em Mateus 6, é para aparecer. Que é outro prazer que tem hoje também, né? Então os vícios em likes é isso daí. Eu preciso ter o reconhecimento das pessoas. Eu vou viciando nisso. Então aquilo que era bom, você vai perdendo as estribeiras e aquilo vai se deteriorando. E aí o louvor que era de Deus vem pra gente, né? E aí acabou a vida. Educando-nos para que, Tito 2,12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, sensata, justa e piedosamente. Então a sensatez de saber aonde pisa é fundamental. Escravos de todas as paixões e prazeres. O prazer sem a temperança, ele nos escraviza. Ele começa lícito e termina ilícito. É assim que funciona. Então, ida na radicalidade. Então, eu não quero prazer nenhum, você está indo contra Deus. Que é por isso que o Festa de Babette é um filme interessante. Isso daí vai transformar teu coração numa coisa muito triste. Agora, eu pensar, eu faço o que eu quero, eu administro minha vida e eu posso fazer a hora que eu quiser, também aí você vai se perder. Então, tem que se conhecer para saber a hora de parar. Tem que se conhecer para saber os próprios limites, tá? Vos abster de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. 2 Pedro 2,10, especialmente aqueles que, seguindo a carne. O que é carne na Bíblia? É a fragilidade humana. Então eu começo a pegar a minha humanidade e começo a transformá-la em centro da minha
vida. Seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então a pessoa, ela se perde e ela não consegue mais se autogovernar. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores e por aí vai, tá? Segundo as suas paixões. O Novo Testamento é essa virtude da temperança chamada, em algumas traduções, de moderação, em outras, de sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade no mundo presente. Então é uma outra tradução dessa, segundo Tito 2:12, né? Aquilo que lá em cima era sensatez, aqui é traduzido por moderação. Então o que é a moderação? Eu lido com os prazeres, mas eu sei até onde eu vou, até onde eu não vou. Se pegando até o exemplo desses dois meninos, mas pegando qualquer outro tipo de exemplo, pense em qualquer violência que vocês imaginarem, qualquer uma. Ela está dentro de um triângulo, que é o poder, o dinheiro e o prazer, como o sexo. Então, se vocês pegam o que acontece hoje de guerra, de assassinato, de malefício que as pessoas fazem umas com as outras, sempre vai ter o prazer e ou o dinheiro e ou o poder. E pode reparar como os três andam juntos. Porque para eu ter prazer, prazer custa. Prazer custa dinheiro. Então, para eu ter prazer, é necessário ter dinheiro. E o poder também está ligado a dinheiro, também está ligado a prazer. Então, quando um arrebenta, o outro vem junto. O outro vem junto. Então, nós precisamos, na nossa tomada de decisão, tomar cuidado para quê? A gente tem uma mania de escamotear. O que é isso? Eu vou tomar uma decisão na vida, eu não vou falar que essa decisão ela é horrorosa, então eu tenho que dar uma capa bonita para ela, uma capa bonita. E nessa capa bonita, eu não estou falando só de pequenas decisões, das grandes também. Essa capa bonita eu vou dar por quê? Porque é feio falar porque eu quero por prazer, por dinheiro, por poder. Então eu vou dar uma capa interessante, falando, olha como eu sou benemérito, olha como eu quero servir. Só que por trás está isso. Então esse jogo de autoconhecimento é bom a gente cair para entender como que está acontecendo dentro de nós, tá? Essa passagem, renunciar, é epitomia, quer dizer, cosmicas, quer dizer, essa do mundo, né? E viver, a palavra é sofronos. O frem no grego é baço, né? O órgão, né? Que é as nossas entranhas. Ninguém é chamado a viver em torno de entranha, em torno daquilo que é a nossa própria barriga, né? Então, por isso, aí é sadia. A gente tem que ter, é claro que aqui é algo metafórico, né? Que é entranhas sadias, no sentido de que eu não posso fazer com que a minha barriga mande no meu cérebro. Simplesmente é isso que a Bíblia está dizendo. Eu não posso fazer com que seu Deus é o ventre, como vai dizer São Paulo, quer dizer, o meu ventre seja o meu Deus, né? 1 Timóteo 3:2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
1 Timóteo 2,9: da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas, mas o vestuário dispendioso. 2 Timóteo 1, 6, 7: porque por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sofronos, de moderação, de realmente entranhas sadias. Quando vai lá a esplensomai, quer dizer, você vai ter esse processo em que Jesus tem compaixão, que é tremer entranhas e é sofrer junto com a pessoa. Então isso é misericórdia. Quando você pega as entranhas, primeiro para elas terem compaixão, você sofrer com os outros, você tem que ter uma entranha sadia. Senão, você até instrumentaliza, como está acontecendo em alguns pontos da enchente no sul, você instrumentaliza a pessoa para ganhar dinheiro em cima delas. E dá uma capa de que é caridade aquilo. Tá? Então esse autoconhecimento da nossa própria fragilidade e das intenções que temos ao optar por certas coisas é fundamental para a gente não perder a vida, nem a própria vocação, nem a própria salvação. Essa concupiscência, essa epitomia, ela pode sufocar o nascimento e o crescimento do amor e da palavra de Deus no coração humano. Marcos 4,18: outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas e as múltiplas cobiças sufocam e torna a palavra de Deus infrutífera. Então vamos lá: preocupação mundana, coração dividido por causa do mundo, ilusão da riqueza, você se iludir com aquilo que é aparente, e múltiplas cobiças, que é essa epitomia, quer dizer, você vai desejando o tempo todo, só deseja, não tem palavra de Deus que sobreviva. Agora vamos no contrário: a palavra de Deus, ela que nos liberta dos maus desejos, ela que nos liberta da escravidão do prazer. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas epitomias, com as suas concupiscências, com os seus desejos sobre desejos. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, por trás de uma mente que está nesse processo da busca do desejo, da idolatria dele, sempre vai estar uma perda de fé. Por isso é Deus quem nos dá essa graça. Agora, se a gente for reparar e dar asa para isso, você começa a tomar uma decisão, uma pior do que a outra. Por quê? Ilusão. Esse processo da busca do desejo vai nos dar uma grande ilusão. Lucas 21:34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, fique pesado, em consequência da orgia, da embriaguez e preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então Jesus vai falar o quê? Cuidado para o teu coração não empedrar, não ficar pesado, não ficar sobrecarregado por três coisas: orgia, embriaguez é o quê? Embriaguez é o contrário de ser sóbrio, é o ébrio. Então é também desejo. Orgia é desejo, embriaguez é desejo, e preocupações do mundo. O que nos preocupa no mundo? Dinheiro. Isso também vai fazer com que o teu coração empedre. E aí cuidado com isso, para que você
não perca a tua própria vida eterna. Então, colocar o desejo a serviço de Deus é uma arte que a gente vai ter que fazer. Por isso, mortificação para autodomínio, criar um estilo de vida e governar a corporeidade. Então, a gente tem que travar os desejos, tem que colocar eles no equilíbrio. Lembra sempre da imagem da balança, para quê? Primeiro com autodomínio. Porque se eu não governo meus desejos vai ser, eles vão governar minhas decisões. É assim que vai acontecer, tá? Se eu não colocar rédea nesses cavalos, eu vou me perder. Criar um estilo de vida. Porque não adianta você também falar: eu não preciso disso, isso não é bom. Não adianta mentir para si mesmo. Você tem que falar: não é bom, é bom, mas eu não posso tornar isso o centro da minha vida. Então, mas por que eu estou precisando disso? Então eu vou me analisar para me autodominar, para me autogovernar. E aí sim eu consigo governar a minha corporeidade. Senão eu vou me perder, tá? Então, vendo o nosso carisma, sem isso, como você vai louvar Deus? Não tem como. Não tem como. Mas o louvor de Deus é as obras boas que brotam da graça. Sim, mas se isso daí tiver numa festa de prazer, eu não vou procurar algo que faça o louvor de Deus, mas vou procurar a mim mesmo. Deu para entender? Tá?